em Jeremias, o capítulo 18. A gente vai projetar aqui para ganhar tempo. Se você é um amante da palavra, pode abrir aí na tua Bíblia. Se você também ama a palavra e também as facilidades, pode ler aqui com a gente. Jeremias, o capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6. Já está gravando, Antônio? Muito bom. Vamos lá, então. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos, por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim. Ó Israel, será que eu não posso agir como vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Amém? Vamos mudar o Israel, põe o teu nome nisso aí. Ó Gil, fala aí, ó. Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Responda. Sim, Senhor. Sim, sim, Senhor. Sim, Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ó Gil, ó cada um de nós. Amém, queridos? Amém. Curva a tua cabeça. Senhor, venha sobre nós com uma unção nova. Pai, venha sobre nós com uma mensagem nova, com uma mensagem do céu. Pai, fala conosco. No nome do Senhor Jesus. Pai, que a mensagem seja simples, o espetacular seja aquilo que o Senhor há de fazer nos nossos corações. Que nós possamos experimentar algo novo, algo especial da tua parte. No nome do Senhor Jesus. Nós nos abrimos para ouvir a tua voz. Fala conosco, ó Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, um texto bastante conhecido. Certamente você já ouviu e já foi abençoado grandemente por palavras de Deus pregadas e bem pregadas acerca desse texto. Mas o que o Senhor tem fervido no meu coração, eu quero compartilhar com você. E tenho certeza que Deus há de falar poderosamente aos nossos corações, assim como falou o meu, está falando ao meu. Eu preciso me cuidar aqui para não esticar demais. E termos um bom tempo de oração ao final da pregação. Mas o fato é que Deus envia Jeremias à casa do oleiro, não para profetizar, não para falar da parte de Deus, não é? Porque o profeta, ele é acostumado a falar, ele está sempre querendo falar, o ministro quer falar, amém? Cadê os ministros aqui? Amém? Não é? Mas nesse caso Deus falou assim, não, você vai para a casa do oleiro. Mas fazer o que na casa de um oleiro? Para que fazer o que num lugar óbvio? Fazer o que num lugar comum? O que eu vou ver lá? Vou ver um homem trabalhando com barro. O Senhor me ungiu para profeta de Israel. O Senhor me ungiu para profetizar a essa nação. O que eu vou fazer na casa do oleiro? Deus fala a ele, vá para a casa do oleiro, não para profetizar, mas para ouvir. Vá para a casa do oleiro para receber. Ali você vai receber a palavra do Senhor. Amém? Queridos, isso é muito simples. Isso é muito simples, mas aqui já começa a ter um ensino poderoso para a nossa vida, e eu leio esses textos simples, buscando extrair pelo Espírito Santo o que tem de especial na casa do oleiro, o que tem de especial nesse lugar comum, nesse lugar corriqueiro. Mas Jeremias foi, fala por mão ao teu lado, mas ele foi. Mas ele foi. Ele foi. E aqui tem um ensino muito bom, meu irmão. Sabe qual é? A obediência vem antes da revelação. Fala aí, eita Deus. A obediência vem antes da revelação. Quantos querem revelação do Senhor? Obedece. Fala pro irmão, obedece. Obedece, obedece, obedece. Jeremias só teve a revelação. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele obedeceu. Foi fazer algo que não era lá tão bacana, não dava tanta mídia assim, não ia gerar tanto like assim. Fazer o que na casa de um oleiro? Pois é, lá ele recebeu revelação do Senhor. Se não anda em obediência, não tem revelação. Amém?
Quer ler um texto na palavra de Deus que diz isso claramente? Sobre o desobediente, que a palavra diz que é rebelde. Está bem aqui? Posso vir até aqui? A palavra diz que sobre o desobediente, o rebelde, o que age sobre ele não é o Espírito Santo de Deus. 1 Samuel, o capítulo 15, o versículo 23 diz o quê? Pois a rebeldia é como o pecado do quê? Nessa versão está adivinhação. Em outras versões vai falar assim, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. É como o pecado da feitiçaria. Meu irmão, sobre um rebelde, sobre aquele que não obedece às Escrituras, o que age sobre a vida dele não é o Espírito de Deus. É o espírito da feitiçaria. É um espírito de engano. É um espírito de engano. Jeremias foi obediente no direcionamento do Senhor e recebeu revelação de Deus. Amém? Amém? O fato é assim, o nosso treinamento, a gente precisa entender isso, irmãos. O nosso treinamento espiritual acontece numa vida cotidiana, numa vida simples, na vida do jeitão que você leva, lá no seu supermercado, lá no seu trabalho, lá no seu escritório, lá na sua oficina, lá no seu carro. O treinamento de Deus acontece no nosso dia a dia. Deus nos treina numa rotina constante de obediência. Fala comigo, rotina de obediência. Não é um retiro de obediência, não é um final de semana de obediência. É uma rotina, é uma constância em obediência. Se não há disposição em obedecer, não há treinamento. Se não há disposição em obedecer, não há crescimento. Não tem revelação. Pode ser crente, pode frequentar as igrejas bacanas aí, inclusive a do pastor Gil. Mas não tem crescimento, não tem avanço. Rotina de obediência. Fala forte. Rotina de obediência. Viu, queridos? Deixa eu melhorar isso para você. Foi exatamente assim com Jesus. Com Jesus. Foi exatamente com Jesus. Exatamente assim com Jesus. Responda para mim. Jesus foi chamado por Deus para ser carpinteiro? Responde aí. E ele deixou a sua glória, esvaziou-se da glória, fez-se homem para viver entre os homens e ser carpinteiro. É isso o chamado de Jesus? Não. Não, claro que não. Fala forte, não. Não, claro que não. É claro que não. Ele foi chamado para ser o Messias, para ser o Salvador, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém? Ele deixou a sua glória para salvar a mim e a você. Mas veja, meu irmão, o que Jesus fez por 30 anos. Foi carpinteiro. Rotina de obediência numa vida normal. Estão comigo? Rotina de obediência numa vida normal, numa vida cotidiana, com os problemas, com as lutas. Obedeça a Deus, a mensagem é essa, meu irmão. Obedeça a Deus nas situações simples da vida. Com atos de obediência, dia após dia. Pastor, o meu chamado é tão pequenininho. Pois bem, seja fiel no pouco. Porque ele vendo fidelidade em você, ele vai te levando para algo mais. Ele vai te confiando algo mais. Pastor, fala aí, pastor, me dá algo mais. Seja fiel, meu irmão. Seja fiel naquilo que Deus confiou a você. Trabalhe isso com alegria. Seja fiel diariamente naquilo que Deus deu a você. E encontrando você fiel e vendo em você fidelidade, Deus vai confiando algo mais. Em rotinas de obediência, Deus vai nos levando de glória em glória. O que é isso? Em rotinas de obediência, num dia normal, numa vida cotidiana normal, numa profissão normal, num ambiente normal. Sabe o que é? Nós vamos sendo elevados pelo Senhor de um nível de unção para um nível de unção maior. De um nível de glória para um nível de glória maior. Num nível de revelação para um nível de revelação maior. Amém? 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 Jeremias era um profeta da nação, mas nesse dia ele teve que sentar no banco para ser ministrado pelo irmão oleiro. E saiu dali ministrado pelo Senhor.
Eu fui dar uma pesquisadinha, e o YouTube nos ajuda muito nisso, né? Eu até queria mostrar aqui para os irmãos, não é possível, a gente não tem internet aqui. Falei, graças a Deus. Queridos, é impressionante o toque do oleiro no barro. Depois você pega no YouTube aí no seu celular, ele joga uma bola de barro, e barro é barro igual o da tua casa lá, tá certo? Igual você encontrou no caminho aí, né? É barro. E ele vai tocando naquilo, parece um toque mágico, parece um toque criador. Sabe, aquela massa sem forma, de repente, começa a crescer, a levantar, e ele vai dando uns toques. Que coisa impressionante, queridos. Um toque mágico, um toque criador, um toque artístico, e de um barro sem forma se levanta um vaso. Viu? Jeremias já não estava mais num ambiente normal, num lugar comum. Ele já entendeu que ele estava num ambiente profético. E ele agora ele entende esse ambiente e ele começa a entender questões espirituais, as quais Deus queria lhe falar, e não falar somente a ele, e falar também à nação. É na simplicidade da vida que Deus fala. É na simplicidade da vida que Deus se manifesta. Amém? Amém? Moisés estava apacentando as ovelhas do sogro dele, num dia normal, tudo normal. Pense num negócio monótono. Faz um barulho de ovelha aí. E de repente ele olha e tem uma sarça ardendo. E de repente ele olha e o Senhor se manifesta diante dele. Amém? É num dia normal, meu irmão. É atos de obediência. É atos de obediência. Todos nós sabemos que Deus é o oleiro, amém? E quem que é o barro? Nós somos o barro, nós somos o barro. Queridos, é a ação, entenda isso, é tão simples, mas entenda isso, é a ação do oleiro sobre o barro, é que faz do barro sem valor algo bonito. É a ação poderosa, hábil, artística do oleiro é que faz com que o barro tome forma e seja algo lindo, seja algo belo, algo útil, algo para adornar as nossas casas, as nossas mesas. É Deus, irmão, que dá sentido à nossa vida. É o toque divino que dá sentido à nossa vida. É o agir de Deus em nós que dá sentido, que faz da sua vida algo relevante. Nós não temos condição de dar sentido a nós mesmos. Estão comigo? Não tem, viu? Você pode escutar bastante pregação coach aí. Pode escutar bastante, seja ele crente ou desviado. Pode escutar, viu? Nós não temos condição de dar valor à nossa vida. Nós não temos condição de dar sentido à nossa vida. Não perca o teu tempo nisso. Não gaste o teu tempo nisso. Quem dá sentido à vida é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é dono da vida. É Ele que pode dar sentido à tua vida, à minha vida, à vida de cada um de nós. Amém? Aceite ser tocado pelo Senhor. Fala para o teu irmão aí, fala. Aceite ser tocado pelo Senhor. Aceite ser tocado pelo Senhor. É importante, sabe, irmãos, entender o processo de Deus. Todos nós, comecei falando ontem, todos nós queremos ser vasos para a honra. Mas Deus tem um processo. Deus tem um processo nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso aí. O primeiro processo de Deus nessa construção de um vaso é amassar o barro, sim ou não? A gente não entende muito desse negócio, mas pode acreditar, é isso. Tem que amassar o barro. E esse negócio de amassar não é coisa boa. Fala aí, dói. Amassar não é coisa boa. Amassar dói. Ele aperta o barro. Primeiro, queridos, nós temos um desconforto. Primeiro nós temos um desconforto. Primeiro nós vivemos um esvaziamento. Primeiro nós vivemos um esmagamento. Não é agradável. Não é agradável. O primeiro passo do processo de Deus é nos esvaziar, é nos quebrar, é nos amassar. Não é agradável. Mas é Deus quem está no controle. É isso que a gente precisa saber. E uma geração mimada como a nossa. Se tem, mas tem que amassar, dói, vai doer, tem certeza? Então não quero. Eu vou buscar outra igreja. Eu vou ouvir o teu pastor. Eu vou buscar outro Deus. É assim que é. Mas com Deus, o primeiro passo do processo é esse.
O primeiro passo é um amassar, é um quebrar, para depois Deus moldar, para depois Deus fazer, construir algo útil, um instrumento para a glória dele. Não dá para nos achegarmos a Cristo do jeito que a gente está, feito um vaso rachado, e achar que ele vai dar um remendo no vaso. Ele não trabalha desse jeito. O processo dele é outro. O processo deles é quebrar, é amassar para fazer algo novo. Nós precisamos entender os processos de Deus para não murmurarmos, para não interrompermos o agir do Senhor. Para não interrompermos o processo de Deus, que é de construir em nós algo novo, algo lindo, algo belo, algo útil, algo que o honra. Algo que o honra. O texto de Isaías 45, versículo 9. Ai daquele que contende com o seu Criador. O caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou: o que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? O texto está querendo dizer o seguinte: um caco desse não pode virar para o oleiro e falar assim: olha o que você está fazendo, hein? Veja lá o que você está fazendo. Viu? Eu e você somos o barro, sim ou não? Nós não podemos olhar para o oleiro, que é o Senhor, e falar assim: veja bem o que você está fazendo com a minha vida, viu? Olha a situação que eu estou. Foi eu começar a te servir, as coisas ficaram difíceis. Fica mesmo. Porque esse é o processo de esvaziar, de tirar, como pregamos ontem, tirar a palha, tirar o lixo, para a partir de algo limpo, algo puro, ele possa construir algo novo. Algo novo. Não se rebele, meu irmão, aos processos do Senhor. Não se rebele. Não se rebele. Questionar os processos de Deus, sabe que é ficar com o coração endurecido, um coração rebelde aos planos do Senhor, prolonga esse processo de dor na nossa vida. E aí dói mesmo. Aceite os processos do Senhor. Aceite os processos do Senhor. Talvez seja o teu caso. Talvez seja o teu caso: pastor, ora por mim. Meu irmão, deixa eu te dizer, não vai resolver. Porque é um tratar de Deus na tua vida. Às vezes nós somos barros endurecidos que resiste, barros endurecidos que resistem ao toque artístico do oleiro. Barros endurecidos que resiste, que agride a mão do Criador, a mão generosa do Criador. Não se rebele aos processos de Deus. Voltando para Jeremias está ali naquele ambiente que já não é mais poderia dizer que é uma olaria? Não sei, né? Olaria parece que é um negócio para tijolo, né? Esse ambiente de construção de vasos, olha que bênção. Ele já não está mais num lugar normal, ele está num lugar profético. E de repente, o oleiro está construindo um lindo vaso. E esse vaso quebra. Estava tão lindo. Estava tão bonito, e se eu e você estivéssemos assistindo ao lado de Jeremias, e na hora que aquele vaso está numa fase talvez de acabamento, o vaso quebra, como nós diríamos? Que coisa, cara! Fala aí, que coisa! Se estivéssemos do lado, lamentaríamos. Mas sabe, queridos, o que é mais impressionante e o que me chama a atenção nesse momento é que coloque o teu foco no oleiro. Sabe o que acontece? Jeremias, e talvez eu e você ficássemos: ó céus, ó vida, ó azar. Mas o oleiro não muda nem a expressão. O oleiro não faz uma expressão de lamento. O oleiro não interrompe o seu trabalho. Ele não interrompe a sua ação. Ele não culpa o barro. Esse barro ruim, joga fora, eu vou pegar o outro. Não. Ele simplesmente começa de novo.
Ele simplesmente amassa e começa de novo. O que nos ensina nisso, meu irmão? Qual é o ensino? Qual é o ensino? Ele não culpa o barro, ele não despreza o barro, ele não faz cara feia, ele não interrompe o trabalho, ele não sai para tomar um cafezinho e fala assim, hoje não tá num dia bom. Não, ele simplesmente recomeça. Sabe qual é a mensagem, meu irmão? Sabe qual é a mensagem? É que o Senhor não desiste de você. O Senhor não nos descarta. O Senhor não nos descarta. Nós continuamos nas mãos dele. Nós continuamos sendo tratados carinhosamente por ele. Estão comigo? Não é porque você quebrou. Não é porque você caiu e quebrou. Não é porque você envergonhou muita gente. Não é porque você se envergonhou que o Senhor vai te desprezar. Ele ora carinhosamente para você, com a mesma expectativa do começo. Ele continua apaixonado por barro. Que Deus é esse? Fala aí, que Deus é esse? Ele, a partir desse barro, meu irmão, ele vai recomeçar tudo de novo, com a mesma expectativa. Dá um papelzinho para mim aí. Senão eu não vou enxergar minha anotação lá. Já resolvi. Uma boa. A mesma expectativa, meu irmão. O Senhor não te descarta. Fala pro teu irmão, o Senhor não te descarta. Ele vai recomeçar o processo para reconstruir algo de valor, algo que o glorifique, algo que seja nobre, para cumprir um nobre propósito que ele tem. Amém? Amém. Outro grande ensino que temos nesse texto, irmão, é que assim, Deus não reforma. E dizem que reforma dá mais trabalho para construir. É ou não é? Quem é os construtores aí? É ou não é, Theo? Reformar um negócio é embaçado, né? Não... Pois bem, Deus não trabalha com reforma. Ele constrói de novo. Então Deus não remenda, ele refaz. Esse é o modo dele trabalhar. Então o oleiro, queridos, não tenta colar os cascos lá de novo. Talvez tivesse condição aí, se a gente se juntar aqui, depois de algum tempo aqui, a gente pode juntar esse negócio. É que a irmã foi muito animada e quebrou com vontade mesmo. Mas se fosse, né, menos animada, né, a gente com jeito colaria isso aí. Não é? O oleiro não tenta colar o vaso novamente, não tenta remendar, ele quebra tudo e faz de novo. E sabe, queridos, aqui tem um ensino precioso para nós, porque a questão não é aparência. Fala comigo, a questão não é aparência. Não é aparência, porque se fosse aparência só, ele cola, Super Bonder é ótimo. Cola. Depois dá uma lixadinha aqui com o Toniel, com as artes que ele... Nossa, se fosse só uma questão de aparência, estaria resolvido. Rapidamente resolvido. Mas não se trata de aparência. Deus não está preocupado com aparência. Deus prefere, queridos, recomeçar. Recomeçar. Então, o plano de Deus é sempre esse. Não é restaurar apenas a aparência, é nos restaurar plenamente, de dentro para fora, de transformar a essência. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus não é dar uma melhorada nesse modelo pecaminoso que temos. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus não é apenas dar uma melhorada nessa versão antiga e pecaminosa, minha e sua. Não é. O plano de Deus é fazer de novo. De novo. Vida nova, esse é o plano de Deus. Vida nova, mudança de coração, mudança de essência, vida transformada, genuinamente transformada. É esse que é o plano de Deus. E às vezes você pode me dizer, pastor, mas eu não bebo. Falei, glória a Deus. Eu não fumo. Eu não falo mentira. Glória a Deus, irmãos, que bom. Mas que bom. Glória a Deus mesmo. Mas saiba que o plano de Deus é mais profundo do que aquilo que você faz ou que você deixa de fazer.
O plano de Deus, querido, é nos fazer novas criaturas. É nos fazer novo. O plano de Deus é nos fazer novo. Não é dar uma recalchutada naquilo que a gente é. O plano do Senhor é o texto que diz 2 Coríntios, o capítulo 5 e o versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Se você ainda não recebeu Cristo, eu vou te dar uma oportunidade nessa noite, para que você possa completar essa verdade espiritual que está aqui nessa tela. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? É uma nova criatura. É uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, eis que se fizeram novas coisas. O vaso antigo e quebrado já era. Deus é um Deus de genuínos recomeços. É isso que Jeremias foi ser ministrado, meu irmão. Jeremias foi ser ministrado lá naquele lugar, exatamente isso. Que o Senhor prefere genuínos recomeços. É isso que o Senhor prefere. O Senhor nunca será superficial no seu tratamento. E isso é muito profundo e importante você saber. Deus nunca, Senhor, eu quero te servir, em que eu quero te adorar, usa-me para a tua glória, eu quero ser vasos para a honra. Uau, muito bom. Mas saiba, Deus nunca será superficial no seu tratamento. Deus não vai apenas colar um pedacinho. Mas é só um pedacinho. Mas é só uma trinquinha, passa uma massinha que resolve. Não é assim que Deus trabalha. Deus é profundo no seu tratamento. Deus quebra tudo e faz de novo. Esse é o processo. Esse é o processo do Senhor. É isso que Jeremias foi ser ministrado lá, meu irmão. É isso que ele foi ser ministrado. Que Deus é um Deus de recomeços. Que Deus nunca é superficial no nosso tratamento. E às vezes eu e você nos aproximamos de Deus esperando só uma garibada, só uma pintura. E Deus não responde. Porque esse não é o plano dele. Esse não é o método dele trabalhar. Ele não trabalha dessa forma. Então, uma pergunta muito importante que todos nós precisamos responder. Todos nós precisamos responder. É até que ponto queremos ser transformados? Essa é uma pergunta. Até que ponto eu quero ser transformado? Porque o plano do Senhor a gente já sabe. É quebrar tudo para começar de novo. É viver a dor da quebra, a dor do esvaziamento, para ser reconstruído e depois ser cheio novamente. Então, chegou até Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, chegou até Jesus um cidadão chamado Nicodemos. E era um cara conhecedor das Escrituras, era um fariseu, um mestre, e alguém que estava buscando apenas um tratamento superficial, talvez só um reconhecimento público. Chegou até Jesus buscando apenas uma lixadinha, algo raso, algo visível, algo aparente. E Jesus, ignorando todo o prestígio daquele rapaz, disse para ele claramente: o quê? É necessário nascer de novo. Fala para o irmão aí que está do lado. É necessário nascer de novo. Em outras palavras, Jesus estava revelando para Nicodemos o que a gente está estudando aqui. Em outras palavras, Jesus fala para Nicodemos: desculpa, Nicodemos, eu não trabalho com reforma. Eu não trabalho com reforma. Eu não trabalho com pintura. Eu não trabalho com maquiagem. O meu tratamento não é superficial. O meu tratamento não é paliativo. O meu método é quebrar tudo e construir de novo. O meu método é esse. Então, queridos, muitas vezes eu comecei já pelo fim, nós chegamos até o Senhor desse jeito aqui. Senhor, olha o meu casamento. E a gente faz um barulho danado. Jesus, da minha vida. Olha o meu casamento, Jesus. Senhor, restaura meu relacionamento com os meus filhos, Jesus. E sabe, a gente, pastor, nós líderes, nós irmãos, a gente se joelha do lado e chora junto. E chora junto.
Oh, Jesus, tem misericórdia. Nós entregamos ao Senhor, queridos, só a banda estragada da nossa vida. Só a banda rachada da nossa vida. Esperando que o Senhor faça uma maquiagem. Mas o Senhor não trabalha assim. O Senhor não trabalha assim. O Senhor quer governar sobre tudo. O Senhor quer governar sobre os teus sonhos. Mas não, sonhos não. É só sobre a parte quebrada, Jesus. É só sobre a banda podre da minha vida que eu quero que o Senhor venha com um toque de poder. Não. Ele não é superficial no tratamento. Ele quer governar sobre tudo. Ele quer governar sobre tudo. Ele quer trabalhar sobre tudo. Então, meu irmão, nós nos apresentamos às vezes a Deus assim. Mas o plano de Deus não é remendar. O plano de Deus, o Toniel foi generoso aqui, nos trouxe um instrumento. Não é? O plano de Deus, queridos, é macetar mais mesmo. E sabe qual que é a oração boa para fazer para essa pessoa? A oração boa é assim, ó: Senhor, completa a tua obra. Amém? A obra vai ser completa, queridos. O Jesus e o Senhor vem. Deixa comigo, será feito. Porque quanto mais rápido nos abrirmos, quanto mais rápido nos submetermos ao tratamento do Senhor, mais rápido o oleiro constrói um vaso novo. Quantos amém? Não dá para moldar caco. Ele molda do pó. Um vaso útil para a sua obra, um vaso útil, um vaso para a sua honra. Deus quer fazer de cada um de nós, queridos, um vaso único e exclusivo para a glória dele. Deus não faz nada em série, Deus não é igual o chinês. Fala aí, glória a Deus. Glória a Deus, 2 vezes. Que faz em série, faz um monte, uns funcionam bem, outros não funcionam, uns são meia boca, e tudo igual, tudo um clone do outro. Deus não trabalha assim. Deus faz algo único. Deus quer fazer da sua vida um vaso único, exclusivo, com beleza única, para glorificar Ele. Aceite ser tratado pelo Senhor. Aceite ser tratado pelo Senhor. Que vaso que você é, meu irmão? Que vaso que você é? Como você está? Como você está? Talvez você esteja cheio de rachaduras, cheio de imperfeições, às vezes lascadão mesmo. Pastor, estou todo lascado. Deixa eu te perguntar, isso te incomoda? Responde para você mesmo. Isso te incomoda? Porque se te incomoda, eu quero te conduzir à casa do oleiro. O duro é quando não me incomoda. Tá ruim, mas tá bom. Fala aí, misericórdia. Tire-nos da mesmice. Tire-nos do automático da fé. Tire-nos do automático da fé. Não importa, querido, se você está rachado, se você está quebrado, se você está com ranhuras, se você está torto, se está imperfeito, não importa. Se está manchado, não importa. O fato é que Deus não te descarta. E isso é muito bom. Essa é a palavra mais esperança que eu posso te dar. O Senhor não te descarta, não importa como você está. Não importa o estilo de vida que você leve. Não importa que seja um barro duro. Não importa, não importa. O Senhor não te descarta. Agora eu te convido para aceitar o tratamento do Senhor. Se apresse nesse processo. Se apresse nesse processo. Porque Deus também está ansioso para construir algo de valor através das nossas vidas. Amém? Amém. Eu quero encerrar lendo um texto com os irmãos. Como é que eu estou de tempo aí? Tá? Que horas são aí? Fala aí. Eu preguei 1 hora já? 35? Ah, tá suave. Vamos, projeta para nós lá o texto de Lucas, do capítulo 20, do versículo 17 ao 18. O pessoal do louvor já pode vir aqui à frente.
Esse texto, queridos, ele fala de, de níveis de quebrantamento. Níveis de quebrantamento. Vamos ler o texto primeiro. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: Então, qual é o significado disto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Presta atenção. Pode passar. Todo aquele que cair sob esta pedra, a pedra angular, será o quê? Despedaçado. E aquele sobre quem é ela? A pedra angular, cair, será o quê? Reduzido a pó. O texto está falando, queridos, de níveis de quebrantamento. Um vaso de barro pode fugir do oleiro? Não. Ele é inanimado. Ele não pode fugir. Mas e vasos vivos, como eu e você? Podemos fugir, resistir, menosprezar, dar as costas para o Senhor. Repare, se a tua história já não é uma história dessa. Vasos vivos, fugindo do oleiro. Sabe o que tem que fazer. Sabe o processo que precisa viver, mas foge. Isaías fala assim, responda a pergunta de Isaías: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Não, é muito difícil. Pode ter uma maluca ou outra que pode esquecer, mas o Senhor o quê? Jamais esquecerá de ti. Isso nos empolga. Fala a verdade. Jesus olha na mão onde foi ferido pelo cravo e ele não vê a humanidade. Ele não traz da lembrança dele a humanidade. Ele olha para a mão e lembra de você, porque ele morreu por você. Ele não vai esquecer de você. O que isso tem a ver com o texto, pastor? Tudo a ver. O Senhor acredita em você. Olha para mim aqui, ó. O Senhor acredita em você. Naquele dia que você orou na frente lá da tua igreja, ou lá no teu quarto, lá na tua cama, mesmo com sono, você orou e falou: Senhor, eu quero te servir. Acredite, cara. Deus levou a sério esse papo. Deus acredita em você mais do que a tua mãe, cara. Deus acredita em você mais do que a tua mãe. Ele não vai aceitar te perder. Ele vai atrás de você. A pedra angular que os construtores rejeitaram, a pedra que os construtores rejeitaram, se tornou pedra angular, pedra importante, pedra fundamental. E todo aquele que se joga voluntariamente sobre essa pedra é quebrado, mas há pedaços. É isso que diz o texto. Há um quebrantamento voluntário, onde eu entendo o processo de Deus e eu me jogo em Deus. Eu confio em Ti. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei que nas Tuas mãos eu estou no melhor lugar. Eu me jogo no Senhor. E eu sou quebrado a pedaços. Mas aqueles vasos vivos que decidem viver longe dele, ele não vai aceitar te perder. A pedra angular vai atrás de você e ela vai te encontrar. E quando ela te encontrar, você receberá um atropelo da glória de Deus. Mas vai ser reduzido a pó. Vai ser reduzido a pó. Para que do pó ele possa construir um vaso novo. O que eu quero dizer com isso? É que o arrependimento, o quebrantamento é inevitável. Pode ser voluntário e agora. Ou pode ser daqui a alguns dias. Ele vai atrás de você. Que seja hoje. Amém?
Que seja hoje. Se te empolga ou não, fique em pé. Vamos orar. Não espere, meu irmão. Não resista à voz do Senhor. Não fuja do Senhor. Não ignore a voz do Senhor. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Pelo contrário, atenda. Há um quebrantamento voluntário. Eu decido me entregar ao Senhor. Quebra, quebra, quebra. Tem um ditado crente que fala assim: ou vem pelo amor, ou vem. Tem tudo a ver com isso aqui. Ou você vem voluntariamente, se joga aos pés do Senhor, é quebrantado. Ou a pedra angular vai atrás de você, te esmigalha pó. E não é porque ele está contra você, é porque ele te ama. Ele se recusa a te perder. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Difícil. Pode ter uma louca ou outra, mas o Senhor jamais esquecerá de você. Venha rapidamente ao encontro dele, voluntariamente. Amém? Vou fazer uma oração. Eu quero dar uma oportunidade para você que entende a mensagem. Você entendeu a mensagem. Você é crente. Eu até falei demais. Você entende. Na hora que eu li o texto de Jeremias, você fala assim: meu Deus, Deus vai me quebrar. Você já conhece, mas está distante. Vasos vivos com perninha, vivendo longe do Senhor. Eu quero te chamar para se reconciliar com o Senhor. Você que está do lado aí de alguém, pergunta para ele, fala assim: cara, vamos junto. Eu vou com você. Vamos reconciliar com o Senhor. Vamos permitir que o Senhor construa algo de valor em nós. Senhor, flua ministrando os corações. Algo que palavras não resolvem. Palavras são limitadas, Jesus. O poderoso é o que o teu Espírito faz. Toca, visita os corações. Se tem alguém no nosso meio que está com o coração longe de ti, às vezes fisicamente está dentro da igreja, às vezes fisicamente está no altar, mas espiritualmente está longe de ti. Vasos com perninhas que fogem da tua presença. Toca o coração. Toca o coração, toca forte, traga um santo convencimento e que hoje aconteça um quebrantamento voluntário. Eu me jogo aos teus pés, sabendo que o Senhor é quem dá sentido à minha vida. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Se você também nunca entregou a tua vida ao Senhor, nunca. Vem aqui à frente. Nesse gesto, eu me entrego voluntariamente ao Senhor. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Amém? Pode cantar, Jean.